Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A família de Deus tem propósito. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para serem conformes à imagem de seu Filho. É isso que Deus deseja para nós. Esse é o propósito de nos colocar nessa família especial que pertence ao Senhor. Em mensagens anteriores sobre esse povo especial do Senhor, nós temos observado vários pontos importantes. O povo especial de Deus é a sua família. E assim temos observado várias comparações com nossas famílias carnais que ilustram princípios da família de Deus. Deus formou esta família adotando pessoas adultas, pessoas capazes de amar, de escolher, de participar da família por livre vontade. E numa família, especialmente na família de Deus, os laços são importantes. Observamos especialmente os laços entre Jesus e seus discípulos, como os discípulos dependiam de Jesus, aprendiam com ele, e nós observamos laços parecidos em nossa relação com Deus e com Jesus. E quando nós pensamos sobre a família, pensamos sobre pai. Pai é uma personagem principal numa família. Ele protege, ele sustenta, ele educa, ele corrige. E assim, nosso pai espiritual exerce todas essas funções, nos levando a ser filhos obedientes. E como obediência também é importante para a família funcionar, precisamos respeitar a autoridade de quem está acima de nós. E quando se trata da família espiritual, é Deus, que é o Pai, que nós devemos respeitar e obedecer em tudo que Ele manda. Agora vamos continuar com esses pensamentos, falando sobre o propósito da família. A família não existe aleatoriamente, sem função ou sem objetivo, mas, de fato, família existe com propósito. Vamos observar isso na família carnal, mas principalmente pensando na família espiritual. Exemplos de propósitos nas famílias carnais são fáceis. Quando duas pessoas decidem se casar e criar uma unidade familiar, muitas vezes começam a conversar sobre os sonhos, sobre as intenções que têm. Pode ser que querem ajudar um ao outro a ser bem-sucedido profissionalmente, como também conquistar posses, adquirir algum patrimônio ao longo da vida. Muitos casais pensam em ter filhos e de ter um lar feliz, o sonho, talvez, no início de cada relação. E quando pensamos no contexto espiritual, de famílias cristãs, deve entrar nesse planejamento a promoção do progresso espiritual do próprio casal e também, se tiver filhos, dos filhos que vão criar. E mais um exemplo de propósito é de trabalhar juntos para servir. Pensamos na família como uma equipe para servir. Servir ao Senhor, servir aos irmãos em Cristo, servir aos vizinhos, parentes, até pessoas desconhecidas. Nós fomos criados para servir. E quando nós nos juntamos a outras pessoas nessa unidade familiar, serviço deve ser um propósito principal. Ainda pensando sobre nossas famílias carnais, nas próprias Escrituras encontramos bons propósitos, objetivos que devemos almejar em nossas famílias. Quando nós nos casamos, pensamos no objetivo definido por Deus bem no começo, em Gênesis capítulo 2, a necessidade de uma companheira, alguém para participar do trabalho desta vida. Capítulo 2, versículo 18 de Gênesis diz: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E como nós encontramos isso na bênção do casamento, de compartilhar a vida com uma outra pessoa. Também nós pensamos na responsabilidade do homem, de promover o bem espiritual da esposa.
Em Efésios capítulo 5, Paulo usou o casamento para ilustrar princípios espirituais sobre a relação de Cristo e a igreja, mas não deixou de comentar sobre a responsabilidade que nós, maridos, temos. Ele disse, Efésios 5, versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O homem deseja que a mulher esteja pronta para entrar na presença de Deus, para ter comunhão eterna com Deus. Então, ele promove o crescimento, ele ajuda na correção de qualquer falha que tenha na vida dela, pensando justamente no amor que ele tem por ela e no desejo que ele tem para a salvação eterna da sua esposa. E o outro lado da moeda é que a mulher também promove o bem espiritual do marido. 1 Pedro, capítulo 3, fala da situação de uma mulher que já se converteu a Cristo, mas o marido não. E diz, a partir do versículo 1, como o comportamento dela pode servir para levar o marido a dar mais importância à palavra de Deus e até de se converter. 1 Pedro, capítulo 3, começando no versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhos, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Ela age de uma forma que promove a salvação do próprio marido. E também quando pensamos na unidade familiar que inclui filhos, os pais educam os filhos com propósitos espirituais. No Antigo Testamento, no livro de Provérbios, capítulo 22, ele falou desse desejo e responsabilidade dos pais. Disse no versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ele reconhece que existe um caminho em que a criança deve andar, e que cabe aos pais ensinar, orientar, apresentar exemplos e guiar o filho nesse caminho. Obviamente, o filho vai tomar suas próprias decisões, mas os pais educam os filhos com propósitos espirituais. No livro de Efésios, novamente, capítulo 6, versículo 4, ele fala também sobre a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Já disse no versículo 1 que os filhos devem ser obedientes. Pensamos sobre isso em outra mensagem anterior. E no versículo 4 de Efésios 6, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais educam os filhos com propósitos espirituais. Isso no contexto das nossas famílias carnais. Agora, vamos pensar sobre a família espiritual e o propósito de Deus nesta família. Como já temos lido, Romanos 8, versículo 29, fala desse propósito para serem conformes à imagem de seu Filho. Jesus é o exemplo perfeito. E a vontade de Deus é que todos nós nos tornemos conformes à imagem de Jesus. Que nós demonstremos em nossas vidas os atributos de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Mas o que é necessário para alcançar esse objetivo?
para assumir essas qualidades que encontramos no Filho. Vamos observar 4 palavras, 4 etapas ou aspectos desse progresso espiritual para sermos feitos conformes à imagem de Jesus Cristo. Primeiro, nós precisamos de informação. Para imitar Jesus, para ser feito conforme a imagem de Jesus, precisamos conhecer Jesus. E quando conhecemos, isso nos leva à adoração, a honrar aquele que é um exemplo perfeito para nós. Nós imitamos o exemplo dele, mas mais ainda, chegamos ao ponto, na maturidade espiritual, de absorver o caráter dele, a encarnação dos atributos de Jesus em nossa própria vida. Agora vamos pensar um pouco melhor em cada uma dessas palavras: informação, adoração, imitação e encarnação. Começando com informação. Precisamos entender quem é o Filho. Paulo falou que era tão importante que ele abriu mão de qualquer outra coisa para conhecer Cristo. Filipenses 3, ele disse: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Isso no versículo 8. E no versículo 10 ele diz: o que eu quero é conhecer Cristo. Nós também precisamos conhecer Cristo. E para isso, Deus deixou para nós informações. Ele usou Lucas e outros como instrumentos para nos apresentar esta imagem de Cristo. Lucas disse, quando começou o livro de Atos, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Por meio desses relatos, nós podemos conhecer Jesus. E Deus também nos ajuda com outros servos para nos conduzir nessa busca. Além de Lucas escrevendo 2 livros do Novo Testamento, tem 25 outros livros falando sobre Jesus. E nesses livros encontramos apóstolos e profetas comunicando a mensagem de Jesus, como também hoje nós temos ainda evangelistas e pastores e mestres para nos ajudar a compreender a vontade de Deus. Diz Efésios 4, começando no versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por meio desses servos, nós chegamos ao conhecimento de Jesus Cristo. Precisamos de informação para conhecer o Filho de Deus. E uma vez que conhecemos, a resposta natural é de adoração, de admirar a perfeição desse Filho que procuramos imitar. Existe um perigo de admirar outros heróis. Hoje em dia, tem muitas pessoas que olham para grandes atletas, ou atores de televisão, ou empresários, como heróis para serem imitados. E muitas pessoas nessas categorias são muito bem-sucedidas profissionalmente, mas muitos deixam muito a desejar em termos espirituais. Não são bons heróis para nós. Nós precisamos enxergar o verdadeiro Jesus. E quando nós enxergamos, isso vai nos levar a adorar o próprio Senhor. Podemos observar como pessoas reagiram a Jesus quando ele estava aqui na terra. O livro de Mateus fala várias vezes de pessoas que chegavam a Jesus reconhecendo quem era e adorando Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 2. E vamos ler rapidinho vários versículos aqui. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo:
Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Capítulo 9, versículo 18. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá, mostrando a fé e adorando ao Senhor. Capítulo 14 de Mateus, o versículo 33, ele também mostra mais um exemplo. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Capítulo 15, versículo 25. A mulher cananeia veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Capítulo 20, versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e, adorando-o, pediu-lhe um favor. E no capítulo 28, depois da ressurreição de Jesus, no versículo 9, diz: E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E no versículo 17, falando sobre os discípulos na Galileia, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Agora, essa reação de adoração é uma reação natural diante da grandeza de Jesus. Outro exemplo, Saulo de Tarso, que conhecemos melhor como o apóstolo Paulo, relatou anos depois o que aconteceu quando ele conheceu Jesus no caminho para Damasco. E ele disse em Atos 26, versículos 13 e 14: Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Caindo todos nós por terra, ele diz. Adoraram Jesus, reconheciam a grandeza de Jesus que apareceu para eles. E mais um exemplo no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1. Jesus apareceu para o apóstolo João, agora idoso, e no versículo 17, João disse: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Caiu, adorando o próprio Senhor Jesus. Nós não temos esses encontros pessoais com Jesus. Jesus não está andando aqui na terra, no nosso meio. Porém, nós temos a revelação dele com muita clareza nas Escrituras para nos levar à mesma atitude de admirar a glória de Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, fala sobre essa conclusão de qualquer pessoa que chega a conhecer Jesus por meio das Escrituras. Versículo 18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós temos esse privilégio de contemplar a glória do Senhor por meio da revelação das Escrituras. Nós precisamos de informação para chegar a adorar Jesus Cristo. E a terceira parte desse processo é imitação de Jesus. Pense um pouquinho sobre a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento apresenta muitas instruções importantes para o povo do Senhor. Mas no Antigo Testamento são palavras. Palavras ouvidas do céu, como no Monte Sinai, e os profetas ouvindo a voz do Senhor. Palavras escritas por Moisés e outros para o povo seguir, mas palavras. É mais ou menos como nós aprendemos algumas coisas na escola. Lê um livro que explica alguma coisa, ou um professor fala palavras. Mas nós sabemos que para aprender algumas coisas precisamos de mais do que só explicações em palavras. Precisamos que alguém nos mostre o que é necessário. Porque nós não aprendemos somente de instruções verbais. Quando alguém quer tirar a carteira de habilitação,
Pode ler livros que explicam toda a função dos pedais e outros controles do carro. Pode decorar todas as leis do trânsito. Mas se não pegar no volante, com experiência prática, não vai aprender a dirigir o carro. Precisa de mais do que a teoria de livros. A mesma coisa quando aprendemos a matemática. Podemos estudar regras, teoremas, etc., mas é quando o professor mostra na lousa como fazer certos cálculos que cai a ficha e nós começamos a compreender. Nós não aprendemos só de instruções verbais. Aprendemos por exemplos, exemplos que podemos imitar. E por isso, Deus fez carne e deixou um exemplo para nossa imitação. Essa é a diferença entre Antigo e Novo. Antigo, Deus falava, no Novo, Deus mostrou para nós como viver. João capítulo 1, versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em 1 Pedro 2:21, Pedro acrescenta: Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que vocês sigam os seus passos. 1 João 2, versículos 5 e 6. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O exemplo de Jesus é para imitar. Precisamos de informação, de adoração, de imitação, mas tem mais uma coisa. A maturidade espiritual nos leva também à encarnação, deixando que Jesus viva em nós. É um conceito não misterioso de uma coisa, de um fantasma ou espírito que, de alguma forma misteriosa, entra no nosso corpo. Esse não é o ponto. É de absorver o caráter de Jesus em nossa vida. Paulo escreveu para os Gálatas: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo vive em mim. Nós absorvemos o caráter, os atributos de Cristo nessa maturidade espiritual que Ele deseja para todos nós. Efésios 3, versículo 17, Paulo orou por outros cristãos pela fé que Cristo habite no coração de vocês. Assim, absorvendo o caráter de Cristo em nossa vida. E isso vai, além de só imitar o que ele faz, chega ao ponto de pensar como ele pensa. Olha o que Paulo disse em Filipenses 2. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E assim, realmente, passamos por esse processo de encarnação, de absorver em nosso ser os atributos do nosso próprio Senhor Jesus. E assim, o propósito da família de Deus é realizado. Podemos observar isso no que diz aqui em Filipenses 3, na ideia de aperfeiçoamento, quando Paulo diz: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E como ele continua dizendo lá para os Coríntios, eu já li esse versículo, mas vamos ler de novo. 2 Coríntios 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. E mais uma leitura de Filipenses 3. Versículos 20 e 21, Paulo disse: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. A família de Deus tem propósito. E o propósito a ser realizado em você, na sua vida e na minha vida, é de passar por um processo de conhecer, de adorar, de imitar e de absorver o caráter de Cristo em nossa própria vida. Quando fazemos isso, certamente estaremos caminhando para a eternidade, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.